E aí, pessoal, uma nova derrota e o alerta ligado no Grêmio. O Botafogo venceu o Grêmio por 2-1, entregou a terceira derrota consecutiva ao time de Renato e criou um problemão para o tricolor. Vamos falar sobre o jogo, sobre as individualidades, sobre as ironias de um esporte que insiste em ser irônico e a cada momento nos entrega as verdades e as obviedades para que a gente discuta. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O Grêmio fez nesta tarde em Cariacica a sua 7ª partida no Campeonato Brasileiro. Mais uma vez teve que mandar uma partida jogando fora dos seus domínios, jogando dessa vez em uma terra que foi recheada por torcedores do Botafogo. O Grêmio acabou fazendo uma opção por acordar com o Botafogo 2 jogos em campos ditos neutros e acabou jogando essa partida em Cariacica, essa que era de mando do Grêmio. Mais torcedores do Botafogo fizeram presença e transformaram o local em um campo do Botafogo. E o Grêmio perdeu mais uma vez. 7º jogo do Grêmio, 5ª derrota. O Grêmio venceu apenas 2 jogos nesse Campeonato Brasileiro. Os 2 jogos que foram realizados na Arena. Todos os outros foram realizados fora do ambiente do Grêmio e o Grêmio perdeu todos. O Grêmio perdeu para o Vasco, o Grêmio perdeu para o Bahia, o Grêmio perdeu hoje para o Botafogo, o Grêmio perdeu para o Flamengo e o Grêmio perdeu para o Bragantino. Destes 5, 2 em casa, entre aspas. O jogo de hoje e também o jogo do Bragantino. Resumo, o Grêmio está entre os rebaixados nesse momento do Campeonato Brasileiro, com riscos problemáticos e principalmente com soluções que são muito atacadas pelo torcedor. O técnico Renato Portaluppi hoje, mais uma vez, entrou com JP Galvão. O que aconteceu? Mais uma vez, JP Galvão não conseguiu dar resultado algum. O Grêmio tentou também pelo lado esquerdo com o Mike, o Grêmio que tinha uma zaga renovada. Mais uma vez, o Mike foi insuficiente para a necessidade do Grêmio. O lateral esquerdo que se destacou no jogo foi um que era do Grêmio. O Cuiabano era o jogador para ser do Grêmio, ser titular do futuro do Grêmio, e o Grêmio resolveu vendê-lo porque tinha alguma dificuldade de renovação, ou porque entendia que ele não daria o resultado que queriam, pois o Cuiabano foi o cara que fez o primeiro gol no jogo. Uma ironia do futebol, uma ironia que sempre deixa claro, os deuses do futebol costumam sempre entregar essas ironias para a gente. E entregou. O Grêmio conseguiu empatar o jogo ainda no primeiro tempo, numa jogada que iniciou com o Gustavo Nunes e foi completada por ele. Um jogador que é um dos poucos jogadores que criaram soluções para o Grêmio. Gustavo foi ali o nome do Grêmio nesse primeiro momento, e ali a gente conseguiu pelo menos empatar a partida. Mas quis o futebol de novo, quis a ironia mais uma vez, que uma jogada que começa no meio-campo do Botafogo e que chega em Júnior Santos, que o Grêmio tentou contratar. Faltava 1 dia, 2 para o fim da janela e o Grêmio tentou contratar esse jogador. Não conseguiu, ele é um dos nomes do Botafogo hoje na temporada, e ele teve uma vitória pessoal sobre Pedro Jeromel. Pedro Jeromel, que a gente sabe tem dificuldades sérias do ponto de vista físico, é um jogador que não está conseguindo atuar e que depois de um tempo parado acabou voltando. Errou o bote, tomou o drible do jogador, que entrou cara a cara com o Kaique e fez o gol da vitória do Botafogo já na segunda etapa. O Grêmio depois tentou mudar o time e criar soluções ofensivas. Botou o Nathan Fernandes, que foi bem, pressionou, brigou, e botou o Galdino e Nathan Pescador. O que aconteceu? Nada. Barão de Itararé é a velha frase, da onde menos se espera, daí mesmo é que não sai nada. E o Grêmio insiste em colocar jogadores que não dão solução. Contratações de longo prazo, como o Nathan Pescador, velhos erros que o Grêmio comete. O técnico Renato também precisa pagar uma parte dessa conta, porque insistir com o JP Galvão e não botar desde o início um jogador como o Nathan Fernandes não tem justificativa.
O Grêmio que colocou o Mike na lateral esquerda, a gente sabe que é um jogador que não tem tanta contribuição assim, poderia ter colocado o Fábio no lado esquerdo, posto o João Pedro por dentro, mas não. O Renato acabou optando por preservar grande parte dos seus jogadores. E assim fez. E isso está preocupando muito o ambiente do Grêmio, exatamente porque a gente não vê no curto prazo soluções. O vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, precisa contratar ontem. O Grêmio não pode esperar o dia 10 de julho para contratar e jogar com esses jogadores no dia 5 de agosto. Não. O Grêmio precisa contratar antes para que quando essa janela abrir, esses atletas possam jogar. Sob pena do Grêmio ficar para trás. O Grêmio não pode ficar para trás. Porque se ficar jogando com a pressão do rebaixamento, esse grupo vai sentir. É hora de mudar as coisas, é hora de mudar as regras, é hora de tentar fazer alguma coisa. O discurso conformista do Renato precisa mudar de tom. O Grêmio precisa obrigatoriamente voltar a acreditar que pode fazer diferente. Não dá para ficar parado nessa situação. As individualidades do Grêmio hoje, o Kaique não teve culpa nos gols, o Fábio fez a dele, o Jeromel acabou falhando no gol da vitória do adversário, ou seja, teve comprometido a sua atuação, o Gustavo Martins foi mal, o Mike foi mal, o Dodi correu bastante, o Carbajo, que não foi muito bem também, está mal fisicamente também, tentou lutar, o Cristaldo não esteve, fez uma grande jogada no primeiro tempo, mas não esteve muito bem, o Pavon muito mal Pavon, o JP Galvão não fez nada, passou o jogo sem fazer nada, e o Gustavo acabou sendo o único jogador, assim, que criou algumas soluções para o Grêmio. Além deles, entraram esses jogadores que eu falei, o único que dá para tirar algo positivo é o Nathan Fernandes, que correu, lutou, também acabou não criando muita coisa, mas lutou. Entrou ainda o Duqueiroz, o Edenilson no lugar dos volantes, sem algo importante para se dizer. Terrível o momento, terrível as situações, e eu estou, sim, muito preocupado com o que pode acontecer. A gente vai hoje ainda fazer live à noite, eu espero a presença de vocês lá, porque temos muito o que conversar, temos muito o que falar sobre o momento do Grêmio e sobre a dificuldade que a gente está vivendo. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.